horizonte, no canto mais distante lá, a tua mão está. Lá, acima do universo, nas linhas de um verso lá, a tua mão está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, sim, Senhor, a tua mão está, a tua mão está. Na imensidão do firmamento, no tempo, em todos os momentos lá, a tua mão está. Agora o lá é aqui. Lá, no coração que chora, no abraço que consola lá, a tua mão está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, sim, Senhor, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Deus está quando amanhece, Deus está no fim do dia, Deus está, Deus está, conhece tudo, Deus está, e o que preciso nele está, Deus está, e é o meu consolo, Deus está, nossa alegria nele está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, cante a ele, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Se eu for ao céu, ali, Senhor, é verdade. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Olá, meus amigos, minhas amigas, como é bom poder estar aqui nesse tempo, nesse momento tão especial e tão importante para a nossa igreja.
Nós estamos em mais uma semana juntos para poder louvar, cultuar, celebrar a Jesus e entregar o nosso coração por aquilo que Ele é, aquilo que Ele faz por nós. Jesus tem feito muito na nossa vida, tem feito muito na nossa comunidade, e é muito bonito ver isso acontecer na sua vida, na minha vida e na nossa vida como uma igreja. Eu queria convidar você, nesse momento, a depositar todo o seu coração, a intensidade da sua alma, das suas emoções, nesse tempo que nós vamos viver juntos aqui. Porque esse tempo é muito precioso. Esse tempo significa o tempo que nós reservamos para adorar o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então, deixe todas as distrações de lado e deixe o seu coração conectado aqui conosco para que nós possamos orar juntos, cantar juntos e, principalmente, ouvir a voz de Deus que fala profundamente ao nosso coração e transforma a nossa vida. Eu quero convidar você a fazer parte desse momento como um todo, se entregando completamente para ouvir aquilo que Deus tem para te dizer hoje, nesse dia de hoje. Que Deus abençoe a nossa igreja nesse momento de adoração. Boa noite, irmãos. Como estamos reunidos aqui para honrar e glorificar o nome do nosso Deus. Vamos ler João 1, 10 a 14? O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vamos orar? Senhor meu Deus, santificado seja o teu nome, Pai. Senhor, muito obrigada pela oportunidade que temos, Pai, de estar reunidos aqui em seu nome para te honrar, te glorificar, Pai. Senhor, de uma maneira bem especial, gostaria de entregar em suas mãos o nosso culto, Pai. Que ele realmente seja para honrar, glorificar e edificar o seu nome, Pai. Em nome do seu santo Filho que eu oro. Amém. Canto ao Senhor que me perdoou, removeu a ira que estava sobre mim. Eu confiarei, não ao que temer, esperança que traz força ao coração. E naquele dia, enfim, toda a terra então verá. Deus é a salvação, o mal não irá triunfar. Cantem, o nosso Rei é grande em poder. Verbo que encarnou, o amor veio a nós, em verdade e graça vimos sua luz, o princípio e o fim, o Filho de Deus que foi morto, mas agora vivo está, e naquele dia, enfim,
Desde que aceitei a Cristo e senti seu amor, tenho achado paz e vida, e sempre cantarei seu louvor. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Livrou-me da escuridão. Atualiza a Vila. Mais uma semana do nosso Atualiza aqui trazendo as principais notícias da Igreja da Vila para você. E eu começo falando de um assunto que nós já falamos na edição passada, que são os pequenos grupos. Hoje com dados dos pequenos grupos, estamos muito chiques, jornalismo de dados no Atualiza a Vila. Olha, nós temos ao todo 69 pessoas que fazem parte dos nossos pequenos grupos. Bastante gente. Só que nos últimos 2 encontros, só 33% desse total participou. A gente já chegou a ter uma média de 48% de comparecimento. Uma média melhor, mas ainda a gente pode ir além dela se você participar comigo. Então o meu convite nessa semana é: participe dos pequenos grupos, o desafio de semana passada está mantido. E se você conhecer alguém que está no grupo de WhatsApp, mas não está participando dos encontros, convida essa pessoa para participar com a gente. É um momento abençoado, pouco mais de 1 hora por semana, em que a gente ora junto, agradece, compartilha as nossas impressões a respeito da mensagem da semana. Te convido e olha, sei que você não vai se arrepender, combinado? E já que eu tô fazendo convites, hoje eu vou fazer mais um, esse para crianças, pais e filhos, porque a Vila Gui está movimentada e tem evento esse mês, em dia 28 de março, tem evento na Vila Gui para pais, filhos e mães, ou mães, pais e filhos, é para todo mundo, para toda a família. E quem vai explicar pra gente mais sobre esse evento é o nosso pastor Leandro Martins, porque como eu estou chique no Atualiza a Vila, hoje tem até entrevistas. Lê, fala mais um pouquinho pra gente. Legal, Léo, muito bom a gente poder ter esse canal aberto aqui para poder conversar com a nossa igreja e poder desafiar a cada um de nós a nos mover em direção ao que a Vila tem vivido e tem feito. Realmente, nesse mês nós temos uma programação toda especial para você que é pai e mãe das nossas crianças da Vila Gui. Mas não somente restrita à nossa igreja, se você quiser convidar pais e mães que vocês conhecem para participar também, serão muito bem-vindos. Nós conversaremos um pouquinho sobre qual é a nossa vocação como pai e mãe de nossos filhos. A paternidade e a maternidade é algo muito especial e Deus nos deu a paternidade e a maternidade não somente como uma tarefa, como uma responsabilidade, mas muito mais do que isso. Isso é uma vocação na nossa vida.
é algo que Deus nos chamou para ser e não somente para viver. E eu queria desafiar você a participar de um bate-papo muito legal no final desse mês, onde nós vamos aqui ao vivo, numa live, conversar sobre qual é a nossa vocação enquanto pais e mães diante dessa grande chamado que Deus fez e tem para as nossas vidas. Eu conto com a presença de vocês e conto com as nossas famílias ali representadas nesse dia para a gente conversar um pouquinho sobre isso. É isso aí, gente. Então, 28 de março, evento da Vila Gui. Bom, já que a gente está com o nosso entrevistado aqui na manga, né, participando com a gente hoje, eu já vou aproveitar para tirar uma outra dúvida que outras pessoas da nossa comunidade têm tido, que é em relação à volta dos cultos presenciais. A gente sabe como isso está fazendo falta para todo mundo, mas também tem os impedimentos relacionados à pandemia que continua acontecendo e que continuam impedindo que a gente retome os cultos presenciais. Mas o Leandro tem mais detalhes disso pra gente. Pois bem, pessoal, o Conselho da nossa comunidade tem conversado incansavelmente sobre esse tema. Nós temos nos reunido, conversando sobre isso, nós temos orado sobre isso, porque esse é um tema que muito nos preocupa. Nós estamos no ápice da segunda onda da pandemia aqui em São Paulo e em todo o nosso território nacional. Nós vemos aí que os próximos dias serão dias de restrições que nós teremos que nos adaptar. Nós tínhamos em mente uma conversa sobre uma possibilidade de retorno ao final dessa série de mensagens, por volta do final do mês de abril, talvez começo de maio. Nós verificamos a situação, entendemos que esse é o momento, talvez tentaríamos algum passo para isso. Mas diante do novo cenário apresentado a nós, com os números de mortes crescendo, com os números de contágio crescendo, o nosso conselho resolveu não deixar de conversar nas datas que nós combinamos, mas ao final dessa série nós teremos mais uma reunião onde nós conversaremos sobre a possibilidade ou não de retorno aos nossos cultos presenciais. Eu queria somente deixar algo bem claro entre nós aqui. Nós queremos fazer isso de forma festiva, alegre, como um marco na história da vida no ano de 2021, desde que todas as medidas de proteção, desde que todos os nossos membros, todas as nossas crianças estejam devidamente seguras. Enquanto existir risco para a nossa comunidade, nós entendemos que o mais seguro é nós vivemos esse formato que estamos vivendo e cultuando a Deus da mesma forma. Guarde isso no coração de vocês. A Igreja da Vila nunca se fechou, nunca fechou as suas portas. Ela continua ativa, continua vivendo, se movendo e nós continuamos adorando a Jesus juntos como igreja. Nós estamos passando por uma fase, logo essa fase vai se dissipar e nós vamos poder viver a emoção de estarmos juntos no mesmo lugar, cultuando ao Senhor Jesus. Em breve, à medida que o Conselho conversar sobre isso e novas decisões forem tomadas, nós vamos deixar cada um de vocês cientes delas. Mas por enquanto, o que nós pedimos a vocês é que nós continuemos a orar pela nossa nação, pela nossa cidade, pela situação que nós estamos enfrentando diante dessa pandemia. Atualiza Vila dessa semana chegando ao fim. Agradeço mais uma vez a sua companhia. Nossos desafios: participe do evento da Vila Gui, participe dos pequenos grupos, máscara, álcool gel, distanciamento social e olha, amanhã, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, as mulheres da nossa comunidade, um grande abraço. Beijo, até semana que vem. Boa noite, igreja. Como é bom termos a oportunidade e liberdade para estarmos juntos aqui como igreja e mais uma vez podemos ouvir a voz dele falando ao nosso coração. Pedro uma vez ouviu essa voz e ele conta pra gente como foi isso. 2 Pedro 1, 16 a 18. Por que não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares de sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz, vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo.
sabe o que é melhor, mas seu caminho não é o meu. E se a tristeza chegar e ninguém se importar, que eu possa então me lembrar. Deus é tão sábio para enganar-se. Deus é tão bom, não falhará. E quando eu não entender, quando eu não o ver, nem sua mão perceber, confiarei. Ele conhece o futuro e o guarda em suas mãos de amor. Nossa esperança está em Deus, segurança nele achei. Incomparável é o seu amor, nos guiará em paz, e como oleiro está moldando-nos para um dia sermos como Ele é. Deus é tão sábio para enganar-se. Deus é tão bom, não falhará. E quando eu não entender, quando eu não o ver, nem sua mão perceber, confiarei. Ele tão somente é fiel. Ele sabe o que é melhor pra mim. E quando eu não entender, Quando eu não o ver, nem sua mão perceber, confiarei. Confiar em Deus é um grande desafio para cada um de nós. Confiar em Deus tem sido o grande desafio dos discípulos de Jesus ao longo de toda a história. Confiar em Deus não é fácil, meu amigo. Confiar em Deus nunca foi fácil, minha amiga. Nós temos desafios, nós temos grandes desafios na nossa vida. E nós temos visto nessa série de mensagens, muitos deles, quem Jesus significa para nós, o que Ele é para cada um de nós. Nós respondemos essa pergunta na semana passada. Quem de fato Jesus é para você? Nós vimos Jesus olhando para os seus discípulos e perguntando para ele: o povo diz que eu sou um monte de coisa, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou?
Quem vocês acreditam que eu sou? Essa semana, conversando com os grupos pequenos, nós vimos essa pergunta reverberar no coração de muitos. Muitos. E muitos foram desafiados a responder isso, a pensar sobre isso, e talvez estão pensando até hoje como eu. Quem Jesus de fato é para nós? Marcos, na primeira metade do seu evangelho, ele tenta e consegue responder essa pergunta, quem Jesus é? E agora nós chegamos na metade da nossa série, Marcos da História, onde agora nos marcos que se seguem, vão tentar mostrar para nós e ao nosso coração, uma vez que nós entendemos quem Jesus é, o que ele veio fazer e o que ele fez, o que ele conquistou, o que ele realizou e qual é a diferença disso tudo na minha vida. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, prepare o seu coração e deixa Deus falar com você nessa mensagem, deixa Deus falar com você nessa palavra que hoje tem tanto para dizer ao nosso coração e tem tanto para nos ajudar a responder essas perguntas que são as perguntas mais básicas do nosso ser, da nossa alma. Mas antes de começarmos, eu queria fazer uma brincadeira aqui com você em forma de ilustração. Você já olhou o mundo à sua volta e já pensou assim, quanta coisa existe aqui que eu não estou vendo? Às vezes tem coisas que são até palpáveis, tem coisas que até nós conseguimos ver a olho nu, pegar nas nossas mãos, mas quando nós entendemos do que se trata essas coisas de verdade, nós até assustamos com seus formatos, com o jeito que é, na sua essência, na sua realidade, porque nós não imaginamos isso. Eu não sei se você já notou que nós convivemos todos os dias com um monte de coisa que nós não enxergamos, mas nós sabemos que elas estão aqui. Elas estão aqui interagindo com a nossa vida. Gente, pensa como seria se a gente enxergasse além do que a gente consegue ver. Existe um mundo microscópico ao nosso redor. Você já parou para pensar nisso? Eu queria mostrar algumas coisas que umas nós enxergamos, outras não, que existe ao nosso redor. Nós convivemos com elas todos os dias, mas talvez nós não temos essa consciência tão forte de que elas existem e que elas estão aqui. Presta atenção. Você já conseguiu ver uma aranha? Uma aranha, um bichinho, talvez aquelas minúsculas aranhas de jardim que se movem dentro da nossa casa, umas preto e branco, bem pequenininha, mas você nunca imaginou que uma aranha de perto seria assim. Olha só como se torna assustador aquilo que a gente não consegue enxergar, aquilo que a gente não consegue ver. Nós não temos tanto contato com a neve, mas nós já vimos nos filmes, você talvez já fez uma viagem, teve contato com a neve, nós vemos aquelas bolas de neve, a neve branca sobre algum solo, mas você já parou para pensar como que é minúsculo e microscópico o floco de neve? Olha que lindo o que Deus criou e que quando junto se forma a neve. Tem outras coisas, nós usamos muito no nosso dia a dia uma caneta esferográfica. Aquela caneta que tem tinta no tubinho e tem uma bolinha na ponta que a gente consegue escrever e se tornou tão famosa. Mas olha como essa caneta vista no microscópio. Meu Deus, parece outra coisa, não parece uma caneta. Tem outras coisas também. Para nós que somos homens, né, você já viu quando você faz a sua barba e deixa aquele tanto de resíduo de barba na pia do banheiro? As mulheres ficam loucas com esse negócio. Mas olha só como é visto isso mais de perto. E se a gente se aproximar mais, olha o fio do bigode, como ele é formado. Coisas que parecem cenas de desenho ou de filme, meu Deus, que coisa esquisita. Mas tem coisas mais ainda. Você já viu um velcro ao microscópio? Olha que formação interessante. As garras que puxam o tecido e grudam nele. Um pedaço de tecido. Olha o emaranhado de fios, olha a complexidade que um tecido é quando nós olhamos ele pelas nossas mãos, não parece desse jeito. E o açúcar que a gente come, que delícia, né? Eu adoro doce, mas olha a formação do açúcar ao microscópio. Gente, que interessante. E o sal? Olha o sal. Gente,
Que imagens lindas que nós não conseguimos olhar e nem enxergar a olho nu, mas com o microscópio nós conseguimos ver. Sabe os seus cabelos que eu não tenho? Eu tenho, mas são invisíveis. Olha a ponta do cabelo de alguém vista à luz do microscópio. Gente, que coisa horrorosa, não? Não é não? Vamos falar sério. Mas existem outras coisas, e é isso que eu queria chamar a sua atenção aqui para a gente começar a nossa conversa, que nós não enxergamos, nós não pegamos com a nossa mão, mas elas existem. Faz parte de um mundo invisível que nós sabemos que elas existem. Nós convivemos com elas. Nós estamos lidando com elas. Mas nós não enxergamos elas. Olha só quando você olha ao microscópio, como está o seu travesseiro, talvez, nesse exato momento. Está vendo esses pontinhos aí? São ácaros. Nós convivemos com eles todos os dias. E talvez seu travesseiro está infestado desses ácaros exatamente agora. A gente não enxerga, mas eles existem. Talvez você nunca parou para pensar que a sua escova de dente é usada todo dia, várias vezes por dia. Mas como que fica as cerdas dessa escova depois que você para, depois que ela fica ali depositada no banheiro? Essa foto de microscópio mostra uma cerda de uma escova depois de ser usada e a colônia de bactéria que se formou em volta dela. Olha isso, gente. Nós não enxergamos, mas elas estão ali. Você já viu as células sanguíneas? As células microscópicas que circulam no nosso sangue nos ajudam a respirar, nos ajudam na defesa do nosso organismo. Olha que coisa linda que Deus fez, mas que nós não enxergamos. E nós sabemos que elas estão ali. E ultimamente nós temos convivido de uma forma muito mais intensa nesses últimos dias com isso, com um vírus. Esse é um tipo de vírus que parece uma nave espacial e que infecta o ser humano e causa grandes doenças. Existe o vírus do Ebola, que ele tem um formato todo diferente e é extremamente mortal. E recentemente nós estamos convivendo com esse vírus. O vírus do corona, o coronavírus, que tem feito na nossa vida um grande estrago, que tem feito no mundo um grande estrago. Ele é microscópico. Ninguém enxerga ele a olho nu. Uma foto foi feita a um microscópio muito grande, para a gente poder ter uma noção da imagem que ele representa. É invisível aos nossos olhos, mas eles estão ali. Percebe isso? Agora, onde você está, no ambiente que você está cercado de coisas desse tipo. Cercado de bactérias, de vírus, de pólen, de poeira, de sujeira. Nós estamos respirando células da nossa pele que caem e a gente respira ela no nosso ar. É muita coisa, é invisível, mas existe. O fato é que nós não vemos, mas nós sabemos que ela existe. Nós estamos convivendo com algo assim, com a pandemia do Covid-19. Nós não enxergamos, mas é a realidade. Gente, tudo isso me fez pensar essa semana que existe uma camada do mundo que nós não vemos, mas que está aqui entre nós. Da mesma forma que existem essas criaturas, a forma invisível aos nossos olhos, nós convivemos todo dia com uma realidade espiritual de todas as coisas que não podemos enxergar, mas que ela está entre nós. O mundo espiritual, sobrenatural, é invisível aos nossos olhos, mas é visível para o coração daquele que tem fé em Jesus. Como é difícil pensar nisso num contexto de mundo que acredita no físico, no palpável, no que é experimentado, naquilo que a ciência pode provar, descrever. Mas Jesus nos convida a ir além de tudo isso e ver o que está à nossa volta, o que está na nossa vida, o que nos rodeia, numa outra dimensão. Foi exatamente isso que ele fez ao mostrar o invisível a alguns dos seus discípulos, para que eles entendessem de uma vez por todas quem de fato ele é. Dá uma olhada, preste atenção no texto que nós chegamos hoje em Marcos, que se encontra no capítulo 9 de Marcos. E o que acontece ali? Algo totalmente extraordinário e inesperado, mas que transformou a visão e a vida daqueles homens a respeito de Jesus e do reino dele. Olha só o que diz o nosso texto.
6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles, Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro do mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro, desesperado, disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui, né? Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. A seguir apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: Esse é meu filho amado, ouçam-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contasse a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos, e lhe perguntaram: por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus lhe respondeu: de fato, Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Então, porque está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo? Mas eu lhes digo, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a seu respeito. Meus irmãos, foi logo que Pedro e os discípulos confessaram que Jesus é o Cristo, o Messias, o foco do Evangelho de Marcos mudou. Agora ele se volta para mostrar qual é o propósito da missão de Jesus, o que ele veio fazer. De agora em diante, o tom do Evangelho muda e você vai ouvir falar com frequência do seu sofrimento, da sua morte. Como vimos na semana passada, na segunda metade do Evangelho de Marcos, ele preocupa agora para mostrar ao seu leitor que o Messias, o Cristo, ele, tão bem identificado até agora com essa missão, que todos acreditavam ser uma coisa, todos esperavam ser uma coisa, mas que ele vem agora nos revelar que a grande missão do Cristo é uma missão de resgate. Uma missão que lhe custaria muita dor, muito sofrimento. Ele é o servo sofredor de Isaías e de tantas outras profecias do Antigo Testamento. Isso causou um choque naqueles discípulos. A nossa história começa contando de um tempo a sós com Deus. De um tempo sozinho para ouvir e buscar a voz de Deus. O versículo 2 diz: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Essa datação é muito importante, 6 dias depois. 6 dias depois do quê? Muitos acreditam que esses 6 dias depois é 6 dias depois do episódio que nós vimos na semana passada. 6 dias depois daquela conversa séria que Jesus teve com seus discípulos no meio da estrada indo para Cesareia de Filipe. Passaram-se 6 dias que eles ouviram aquelas palavras duras de Jesus sobre: você quer vir após mim? Então tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e venha, me siga. 6 dias. Se o assunto continuou, reverberou entre eles, eu não sei. Talvez esse assunto voltou para a roda de conversas, talvez eles ficaram... Eu imagino um profundo silêncio sobre tudo isso. Um grande mistério no coração de todo mundo. Eles devem ter ficado refletindo sobre o que significava tudo aquilo que Jesus tinha falado. Rejeição, sofrimento, cruz, morte, ressurreição. Meu Deus, o que Jesus está falando? Mas agora Jesus resolve fazer algo bem inusitado. Como uma cura progressiva que ele estava fazendo no coração e na mente daqueles homens, Jesus chama os 3 mais chegados dos seus amigos e eles começam a escalar um monte bem alto. Ele é um monte famoso ali naquela região e você já deve ter ouvido falar dele, porque o Salmo 133 fala dele, é um salmo muito conhecido. Esse monte é o Monte Hermon, um monte alto que fica ao norte da Palestina, exatamente no caminho de Cesareia de Filipe. Ele tem o topo dele coberto de gelo, e a Bíblia fala que esse gelo, ele derrama o orvalho e as águas que descem do Hermon e banham aquela região, e deixando aquela região extremamente fértil. Por isso esse monte era considerado uma bênção de Deus para aqueles homens.
Mas agora pensa num desafio congelante, frio na barriga, frio no corpo, frio na alma. Jesus precisa ir tão alto para orar assim? Gente, Jesus podia ter escolhido uma colina menor, Jesus podia ter escolhido uma árvore ali no meio da planície. Por que Jesus foi para tão alto, num monte tão simbólico? Pelo menos lá as multidões não iam atrás dele. Foi só ele e os 3 discípulos, os seus 3 discípulos mais próximos, mais chegados. Jesus, ele nos mostra algo muito importante aqui. Porque Jesus leva aqueles homens para um tempo especial de oração. Jesus não vai ali sem propósito. É como se Jesus olhasse para todos que estavam com ele, de repente destacasse esses 3 e falasse para eles assim, venham comigo. Nós vamos ali num lugar, porque nós precisamos gastar um tempo em oração. Nós vamos passar um tempo ali para ouvir o que Deus tem para nos dizer. Você iria, com certeza, eu iria, mas meu coração ficaria congelado diante disso, porque toda vez que Jesus sobe num monte para orar, grandes desafios surgem daquele momento. Era um tempo para buscar a voz de Deus, buscar ouvir a voz que dissipa toda a confusão do nosso coração, nos dá a convicção necessária para prosseguir. A jornada dali para frente não seria fácil e o momento era muito oportuno para buscar a Deus. Eu queria destacar 2 coisas aqui que é muito importante para a nossa vida, para a nossa história, nessa atitude de Jesus. Primeiro, meu amigo, minha amiga, Jesus sempre nos ensinou que a espiritualidade se constrói com uma vida constante de oração. Jesus era um homem de oração, Jesus era um homem que orava. Jesus sempre se retirava para ter esses momentos a sós, orando e buscando a Deus. Você já percebeu isso? Hora ou outra Jesus sai de madrugada, Jesus levanta, vai sozinho para um lugar deserto, um lugar que não tem gente, para que ele ponha-se de joelhos e ore e converse com Deus. Ora ele está sozinho, ora ele leva seus discípulos. Mas uma coisa é mais importante do que com quem Jesus está, é que isso era uma constante na sua vida. Eu estou pensando esses dias, se eu quero ser mais Jesus na minha vida, se eu quero ser mais parecido com Ele, se Ele está me ensinando tanta coisa, eu preciso colocar a oração no seu devido lugar na minha rotina. Eu preciso valorizar momento a sós com Deus na minha agenda, para ouvir a voz dEle no nosso coração. Gente, a nossa alma é muito barulhenta, a nossa vida é muito ruidosa. Nós jamais conseguiremos ouvir a voz de Deus com tanto barulho à nossa volta, com tanto barulho dentro de nós mesmos. A nossa alma grita pela nossa ansiedade, pelo nosso medo, pelo nosso preconceito, pelas nossas conclusões precipitadas, pelas nossas dúvidas. Para ouvir a voz de Deus, nós precisamos fazer como Davi fez uma vez num salmo. Aquieta-te, alma. Eu preciso ter um momento exclusivo, específico, onde eu possa me dedicar à oração e dizer para Deus, Deus, fala comigo. Eu preciso ouvir a tua voz. Eu preciso ouvir a tua voz. Gente, se isso foi uma constante na vida de Jesus, por que não é na nossa? Será que nós estamos realmente aprendendo com Ele, priorizando tempos a sós com Deus em nossas agendas, como Jesus nos ensinou a fazer? Logo de cara, no primeiro versículo dessa história, essa lição já surge. E uma segunda lição vem na minha mente. Sempre que for possível, tenha amigos por perto para subir a montanha com você e buscar a Deus. Nós precisamos de pessoas do nosso lado que estejam dispostas a pagar o preço de subir, escalar a alta colina da vida, para poder andar do nosso lado e gastar tempo em oração, tempo buscando ao Senhor. A pergunta que eu faço para mim e faço para você também é: quem são? Quem são os 3, 2? Quem são pelo menos um? Quem é pelo menos um? O seu amigo, os seus amigos, que você hoje poderia chamar para subir essa montanha e gastar um tempo de oração com você, buscando a Deus com você, para que você possa entender a confusão que está dentro de você, para que você possa ouvir a voz de Deus aplacando o seu coração. A vida de oração na vida de um discípulo, ela deve ser uma constante como foi na vida de Jesus. E ao modelo de Jesus,
Nós devemos ter sempre pessoas que nos ajudem a, nesse momento, buscar a Deus. Principalmente quando os dias que vão vir pela frente são dias difíceis e dias complexos. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Olha o que o versículo 2 ao 4 fala pra gente. Quando eles estavam ali buscando a Deus, quando eles estavam ali diante de Deus em oração, olha só, ali ele foi transfigurado diante deles. Ali ele foi transfigurado diante deles. Gente, Jesus chama os discípulos para aquele lugar porque tinha um propósito na sua mente. Deus sempre, meu amigo e minha amiga, grave isso, Deus sempre tem um propósito em tudo que Ele faz na nossa vida. Deus não é um Deus de movimentos aleatórios. Deus não permite que a nossa vida se resuma em movimentos aleatórios. Nós temos liberdade, sim, em Deus nós temos liberdade, mas a Bíblia em Romanos capítulo 8 fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus não faz nada sem um propósito maior por trás daquilo que está acontecendo na nossa vida. Isso no mínimo deveria acalmar o nosso coração e deixar que o nosso coração descansasse nele. Quando Jesus chama aqueles 3 homens para aquele alto monte, como foi difícil subir aquela montanha, como aquele lugar estava gelado. Jesus queria mostrar alguma coisa para eles. Eles não sabiam, mas Jesus sim. Jesus queria mostrar para ele algo tão impressionante para que eles pudessem reconhecer que ele era o Cristo e o que ele estava por fazer nos próximos dias. Porque se eles não soubessem o que Jesus iria sofrer, o que Jesus iria passar, o risco desses homens se perderem na confusão da sua fé seria muito grande. Jesus tinha um milagre para completar na mente e no coração daqueles homens. Aqueles que compreendessem de fato, para que eles compreendessem de fato o que estava por vir. Muito mais do que reconhecer quem Ele é, verbalizar quem Jesus é para nós precisamos entender o que Ele fez por nós. O que Ele fez e o que significou isso na vida dele, na nossa vida e na nossa história. Mas primeiro nós precisamos entender o que aconteceu ali de fato. Uma palavra que talvez não é tão usual para nós, mas que é na Bíblia. A palavra transfiguração. Transfigurado. O que significa isso? Jesus foi transfigurado ali, diante dos olhos dele. A palavra transfigurar é uma palavra interessante. Ela tem uma raiz semelhante a uma palavra que a gente conhece mais. Metamorfose. Morphos é forma. Metamorfose é quando existe uma mudança. Lembra da larva que vira borboleta? Essa metamorfose, essa mudança que transforma uma coisa que tem uma essência em outra. Isso é metamorfose. Aqui a palavra é transmorfos, ou seja, uma mudança a palavra que vem ligada a morfos é trans. E trans é um radical que indica transversalmente modificado. Presta atenção, parece que eu estou falando difícil, mas eu não estou não. O que é transversalmente modificado? É que aquilo que foi modificado na sua morfos, na sua forma, ela foi modificado de um extremo para o outro. O que nós estávamos vendo foi mudado, mas simbolizando um extremo para o outro. A mudança aqui que Jesus faz em si mesmo, foi que a sua forma externa se transformou, revelando a sua natureza, a sua essência. Gente, pensa o que foi isso. A aparência do homem empoeirado, humilde, suado, faminto, exausto, mudou para algo extraordinariamente límpido e puro. O Jesus homem se mostrou o Jesus divino. O humilde se mostrou glorioso. É outra perspectiva de Cristo que os discípulos contemplaram diante dos seus próprios olhos. Gente, eles viram Jesus da perspectiva do céu. O mundo invisível foi aberto diante dos seus olhos e eles puderam ver a olho nu o que Jesus realmente é. Pensa nisso. Eu paro para pensar nessas coisas e eu fico até empolgado, porque existe um mundo invisível à nossa volta.
Existe um mundo invisível das coisas criadas de Deus que nós vemos e convivemos com elas, mas existe um mundo invisível de coisas que existem, mas que nós não vemos. A exemplo das coisas microscópicas que nós acabamos de ver, o mundo espiritual, a realidade dos céus, o reino de Deus, ele convive conosco nessa dimensão que nós estamos da nossa vida. Nós não enxergamos, mas nós cremos. Nós não vemos, mas nós interagimos com ele. Todo dia a oração é um contato com esse mundo invisível, que pela fé nós podemos vivê-lo. Pensa, aqueles homens tiveram os olhos abertos, eles viram a perspectiva de Deus de todas as coisas. Qual é a perspectiva de Deus? Essa frase chamou minha atenção essa semana. Porque quando eu passo por as coisas que eu passo, quando eu vivo alguns fatos, algumas situações, quando meu coração se sente abalado, se sente triste, eu aprendi essa semana que eu preciso perguntar para mim mesmo, Leandro, qual é a perspectiva do céu sobre tudo isso que você está passando? Qual é a perspectiva de Deus? Você está olhando somente da sua perspectiva, você está olhando somente aquilo que os seus olhos podem ver. Talvez você tenha alguém que está doente na sua casa, você talvez tenha uma enfermidade grande, terrível. E talvez você está sempre se perguntando, por quê? Mas você não está perguntando qual é a perspectiva de Deus nisso tudo que está acontecendo com você. Talvez o desemprego bateu na sua porta, talvez o luto bateu na tua porta, e você está sempre com o coração olhando e falando, Deus, por quê? Claro, nós somos seres humanos, todos nós fazemos isso. Mas a pergunta precisa ser ajustada e agora nós precisamos pedir, Deus, me deixe ver a perspectiva dos céus em tudo isso que está acontecendo na minha vida. Qual é a perspectiva de Deus para isso que está acontecendo com você, com a sua família, com o seu trabalho, com todas as áreas da sua vida? Esse evento parece o momento do batismo de Jesus. São dois eventos totalmente extraordinários, que fogem do nosso ordinário, que fogem do comum. No batismo, o véu da normalidade que costumava impedir de ver o interior de uma situação é removido. Lembra? Os céus se abrem e uma realidade plena é revelada. Esse é o Filho amado, esse é meu Filho amado, em quem tanto tenho prazer, a voz bradou do céu. O mundo na qual nós vivemos, gente, tem muitas camadas, muitas dimensões. É que às vezes essas dimensões são normalmente ocultas. E às vezes Deus revela essas dimensões para nós. Como? Através da sua palavra, revelando quem Jesus é e como ele interage no nosso dia a dia. Eu não estou dizendo para você buscar visões, coisas sobrenaturais, não é isso. Elas podem acontecer na sua vida, mas não é esse o foco aqui. O que eu estou dizendo para você é que existe um mundo, o reino de Deus, invisível aos nossos olhos, que interage com a nossa vida e nós não podemos viver desconectados dessa realidade, porque todas as coisas que acontecem na nossa vida cooperam para um bem maior do que Deus está realizando nesse mundo, nesse reino. As ações extraordinárias e com palavras estarrecedoras, porém profundas, se desvelou aos discípulos os propósitos de Deus. Os olhos de fora, eles olham, mas nunca enxergam, mas os discípulos estão tendo seus olhos abertos para que eles possam ver, pela primeira vez, a realidade interior do reino de Deus. Eles viram Jesus fazer muitas coisas, mas eles nunca tinham visto Jesus daquela forma. Como Jesus estava? A Bíblia fala que as roupas dele se tornaram brancas, de um branco tão brilhante, tão resplandecente, que é o sonho do consumo de toda a fábrica de sabão em pó. É um branco lindo, maravilhoso, incrivelmente glorioso. Gente, a riqueza dos detalhes que os evangelistas nos contam aqui, eles nos levam para dentro dessa cena, não levam? Imagina isso, eles olham para Jesus e agora vê, primeiramente, o seu rosto transformado. Mas pastor, Marcos não fala nada de rosto de Jesus. Marcos não fala, mas Lucas fala. Lucas fala nesse mesmo episódio que o rosto de Jesus se transformou. E Mateus fala que o rosto dele brilhava como o sol. Gente, você já tentou olhar para o sol? Sim, sem proteção nenhuma. Quando a gente olha para o sol, a gente fica praticamente alguns segundos cegos.
A gente consegue fixar o olhar por muito pouco tempo, porque parece que até machuca o nosso olho. Nós não conseguimos ficar ali olhando por muito tempo. A palavra que a Bíblia usou aqui, para o brilho que Jesus estava emanando de si mesmo, que estava produzindo de si mesmo, é a mesma palavra usada para falar do brilho das estrelas. É uma luz que não é um reflexo de alguém, mas é uma luz que sai de dentro da estrela. O rosto de Jesus brilhava, produzia uma luz tão forte, que era capaz de deixar instantaneamente cego quem olhasse para ele, mas era glorioso, glorioso. Jesus era uma fonte de luz. Imagina essa cena. Já tinha neve no pico daquele monte, agora Jesus brilha. Imagina o que virou isso. Marcos fala que as vestes de Jesus ficaram brancas e resplandecentes. Gente, Marcos chega a comparar a roupa de Jesus com as roupas que os melhores lavadeiros daquela época podiam produzir, assim. Nenhum deles conseguiriam fazer aquilo, porque era um branco resplandecente. E eu queria chamar você para um detalhe aqui. Na cultura oriental, a roupa e a pessoa são uma coisa só. Então, quando Marcos fala da roupa de Jesus, das vestes de Jesus, é o mesmo que falar dele, porque a cultura oriental não dissocia a roupa da pessoa. Que interessante, né? As nossas vestes revelam muito do nosso íntimo. Muito mais do que cobrir o nosso corpo, as nossas vestes revelam quem nós somos. A sua roupa revela muito de você. Ela expressa parte do seu interior, da nossa personalidade, demonstra o nosso senso de valor, pode até trazer à tona o que nós estamos buscando no nosso coração. A tipo de roupa que nós vestimos talvez revela muito mais do que nós imaginamos. Só um parêntese nessa história, para ressaltar esse fato que a cultura oriental nos ensina tanto, é que as nossas roupas precisam ser santificadas tanto quanto o nosso corpo, porque elas revelam muito do nosso coração. Naquela época, vestes e pessoas eram uma coisa só. Por isso que a gente vê Apocalipse falar das vestes do Cordeiro, das vestes de Jesus, do manto santo de Jesus, porque tudo que é roupa que alguém veste é a própria pessoa sendo representada ali. E as vestes de Jesus estavam brancas, resplandecentes. Gente, a pureza de Jesus, o Jesus divino, sem mancha, sem sujeira, sem pecado, foi mostrado na sua intensidade para aqueles discípulos que agora contemplavam a sua glória, a santidade extrema de Jesus naquele lugar. O que eles olhavam para ele antes viam um homem que era o Messias, que talvez sentaria no trono político de Roma, agora eles olham e veem Deus nele. Se no batismo os céus foram rasgados e abertos para que a voz de Deus falasse naquele lugar, agora os céus descem naquela montanha e envolvem visivelmente aqueles homens. O reino dos céus invisível se tornou visível e eles puderam contemplar a glória da presença de Deus ali. Gente, isso é adoração. Adoração é a transformação que acontece com nós, com cada um de nós, depois que nós contemplamos a presença de Deus, a glória de Deus. A transfiguração foi um momento de adoração entre eles ali, que transformaria completamente a vida daqueles homens. Eles jamais seriam os mesmos. Eles jamais seriam os mesmos. Em 2 Pedro capítulo 1, Pedro descreve a luz gloriosa que eles viram ali, a glória de Jesus e que transformou o coração e a vida deles. Em João capítulo 1, João estava ali e João diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós e nós vimos a sua glória, glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós vimos a glória de Deus. Gente, para um pouquinho para você pensar aí. Nós precisamos aprender a subir a montanha da oração. Nós precisamos buscar a Deus em momentos de solitudes que são exclusivos para Ele. Nós precisamos aprender todo dia a contemplar a Sua presença dentro e ao redor de nós. O Espírito Santo habita em nós para nos ajudar com isso. Mas nós precisamos nos mover a esses momentos. Nós estamos vendo uma igreja sendo produzida nos dias de hoje, uma igreja extremamente racional, uma igreja que sabe muita teologia,
Uma igreja que conhece muitas regras, muitos nãos, eu não posso, eu não devo. Mas é uma igreja que tem se tornado vazia da experiência do momento de adoração. É uma igreja que precisa aprender a subir ao monte da oração para sentir a presença de Deus e ali na presença de Deus ouvir a sua voz que fala tão forte ao nosso coração através da sua palavra. Nós não podemos deixar isso morrer na nossa vida, nós não podemos deixar morrer isso na nossa história. Nós precisamos cultivar momentos como esse, mas para que nós vivamos isso, você precisa intencionalmente se movimentar a esse lugar. Você precisa ter esse espaço, você precisa criar isso na sua vida. Momentos a sós, momentos com Deus, momentos de oração, para que você possa contemplar o que Deus faz. E vem cá, gente, onde nós estamos, o que nós estamos fazendo, nós também podemos contemplar a Deus em adoração. A criação de Deus é linda, os movimentos de Deus na nossa vida são lindos, nós precisamos ouvir o que Deus está falando no decorrer dos nossos dias. E nós precisamos adorá-lo, ser transformados, exaltar o seu nome diante de tudo que ele faz. Pergunte para Deus, Deus, qual é a perspectiva dos céus diante disso que eu estou passando? E faça disso a sua adoração, faça disso a sua música, faça disso a sua oração, deixa isso transformar você. Traga isso de volta para a tua vida. Não deixe isso morrer. É por isso que Apocalipse fala, traga o seu primeiro amor de volta, a sua primeira paixão. O brilho nos olhos, as lágrimas descendo. Porque Jesus significa muito para nós. O texto continua dizendo que apareceram diante deles Elias e Moisés. E aqueles homens, a palavra aqui aparecer é aparecer fisicamente, não era um espírito, era um corpo, fisicamente. Elias e Moisés, gente, eles olham para Jesus naquele brilho intenso e de repente diante deles tinham mais dois homens. Eu não sei o que aconteceu ali, que eles reconheceram quem eram esses dois homens, mas a Bíblia fala que eles conversavam com Jesus e provavelmente nessa conversa foi citado o nome deles. Marcos não entra em detalhes sobre o que eles estavam conversando, mas Lucas entra. E Lucas, no capítulo 9, diz o seguinte: surgiram dois homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso resplendor e falavam da partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. E do que eles conversavam? Sobre a partida de Jesus. A partida de Jesus que ia acontecer em Jerusalém. Não era a partida de Jesus do Monte Hermon para Jerusalém. Era a partida de Jesus que ia acontecer em Jerusalém. Que partida é essa? Interessante que a palavra no original usada aqui é êxodos. Isso te lembra alguma coisa? 6 dias foi o tempo que Moisés ficou no Sinai, gente, quando a nuvem da glória de Deus desceu sobre aquela montanha, e quando Moisés desce daquele monte, o seu rosto estava transfigurado e brilhando. Parece que Marcos agora constrói essa história para mostrar isso de novo para aquele povo. Ali Moisés estava sendo um personagem ativo de Deus para tirar o povo da escravidão do Egito e libertá-los de escravos para um povo livre, para viver uma nova vida na terra prometida. O êxodo do povo escravo para livre aconteceu ali no Antigo Testamento. Agora, Elias e Moisés estão diante de Jesus. A lei representada por Moisés e os profetas representados por Elias estão diante de Jesus conversando com ele, preparando o coração dele e mais, preparando os discípulos para o que Jesus iria enfrentar, o êxodo. Que êxodo? O que êxodo era esse que estava prestes a acontecer? A partida que eles estão referindo aqui é a partida de Jesus não para morrer em Jerusalém, mas a partida é a morte de Jesus naquela cruz. É o êxodo que tornaria todo ser humano que cresce nele livre dos domínios, da escravidão, do pecado. Uma libertação de uma vez por todas das nossas vidas. Esse é um novo êxodo que Jesus está fazendo e vai fazer. Que fez? Naquela montanha Jesus está sendo consolado, preparado e enviado para os seus últimos dias aqui na terra. E todo o sofrimento que era iminente nessa missão agora estava sendo revelado diante dos olhos daqueles discípulos e diante daquilo que Jesus iria viver e enfrentar.
Mais uma vez, gente, o mundo invisível se tornou visível e eles puderam ver a glória de Deus testemunhando quem era Jesus, o Deus encarnado, e o que Jesus estava prestes a fazer. O seu êxodo, a sua partida, a sua morte, o seu sofrimento, para quê? Para me libertar, para te libertar, para nos libertar como povo direcionado para uma nova vida nele. Qual é o desafio que surge diante dessa realidade? Olha só o que o texto fala. Pedro, tinha que ser Pedro, né, gente? Tinha que ser. Pedro sempre é aquele atirado que, quando não sabe o que fazer, fala alguma coisa que não deveria, né? Olha só, mestre, que bom que nós estamos aqui. Então vamos fazer uma tenda, vamos fazer um tabernáculo para mim, para o Senhor, para Moisés, para Elias. Marcos complementa fazendo um comentário, e ele não sabia o que tinha que dizer, o que tinha que falar, porque eles estavam apavorados. Não bastasse o medo daqueles discípulos, de repente, uma neblina, uma nuvem densa desce naquele lugar. Uma nuvem os envolve por todos os lados. O que era visível agora começou a ficar tudo embaçado, porque uma nuvem desceu naquele lugar e uma voz saiu dessa nuvem, uma voz bradou dessa nuvem, e essa voz agora, essa voz era para os discípulos, e essa voz dizia: este é o meu filho amado, ouçam-no, ouçam ele, ouçam o que ele está falando, ouçam o que ele diz. Gente, que cena é essa? Você imagina o quanto desesperador é essa nuvem descer, o quão desesperador é essa nuvem envolver aqueles discípulos. Algo intenso aconteceu ali. Sabe aquela sensação, pronto, morri. Foi a mesma sensação que Jeremias sentiu quando a presença e a glória de Deus desceu sobre ele. A mesma sensação que Isaías sentiu quando viu os céus abertos diante de si. Ele cai de joelhos. Pronto, morri, gente. Morri. Marcos aqui descreve um pouquinho disso, Lucas complementa, Mateus também, que eles caíram no chão. Tamanha era a glória de Deus. Gente, o maior milagre aqui é quando Jesus contém essa glória nos seus dias, porque essa glória é dele, pertence a ele, essa glória emanou dele, essa luz veio dele. O Monte da Transfiguração, como qualquer outro monte nas Escrituras, é um lugar onde Deus e a humanidade se encontram um com o outro, onde Deus se revela a si mesmo para a humanidade. Essa nuvem, a Shekinah, você já deve ter ouvido essa palavra, de Deus, é o símbolo da presença, da glória de Deus. A glória de Deus é o peso da presença e da realidade de quem Ele é. Nós, seres humanos, somos limitados demais para suportar e para aguentar essa glória. Mas mais uma vez os céus se encontram com a terra. Foi assim no Sinai, e os 10 mandamentos foram revelados a Moisés. Foi assim no templo de Jerusalém, quando aquela nuvem encheu o templo de Jerusalém. E mais uma vez agora, na montanha da transfiguração, essa nuvem desce e fala. E agora nós precisamos prestar atenção no que ela fala, porque essa voz falou para mim e para você, que somos os discípulos de Deus. Esse é meu filho amado. Você já respondeu isso nessa pergunta? Quem é Jesus para você? A resposta sua é: Jesus é o Filho amado de Deus que morreu numa cruz por mim, pelos meus pecados, ressuscitando ao terceiro dia e me dando vida plena. Você já respondeu isso semana passada? Então agora Deus olha para nós e diz para cada um de nós: então ouçam Ele. Ouçam Ele, presta atenção do peso dessa frase, ouçam Ele, o conselho é claro, ouçam, confiem nele. O que Ele está dizendo é realmente o que vai acontecer, o que precisa acontecer. Jesus é o Messias, o Cristo, o servo sofredor, que está redimindo todas as coisas, confiem nele. É isso que a voz de Deus falou naquele lugar. Vocês não precisam duvidar, vocês não precisam desconfiar, confiem nele. E pensando nisso, conversando um pouco nos grupos pequenos essa semana, eu estava pensando muito sobre isso essa semana. Como toda obediência exige de nós confiança, e como toda confiança nos leva a uma obediência. Quando nós compreendemos o porquê, é fácil. Mas às vezes, nós somos desafiados a obedecer sem entender. Obedecer porque nós confiamos, obedecer porque nós sabemos quem é aquela pessoa. Obedecer porque nós entregamos a nossa vida, nós entregamos o nosso coração em quem nós somos para aquela outra pessoa.
A confiança obediente, gente, é uma das marcas de um discípulo de Jesus. Eu obedeço porque eu confio. Uma vez que eu confio, eu me entrego, eu descanso, eu me rendo a Ele. Eu confio nas suas palavras. As palavras de Deus são como guarda-reios de uma estrada. Nós estamos dirigindo. Hora ou outra nós perdemos o controle desse volante porque nós pensamos que nós estamos no controle. Mas as palavras de Deus são aqueles guarda-reios que nos mantêm dentro daquilo que Deus espera de nós. Às vezes nós podemos até raspar daqui, raspar dali. Tem pessoas que pulam os guarda-reios para viver um outro caminho, uma rota alternativa. Mas elas estão ali nos mantendo firmes naquilo que Deus quer para a nossa vida. É por isso que uma vez que nós entendemos quem Jesus é, a questão principal agora é confiar naquilo que Ele nos diz. Não é questionar o que a Bíblia fala, mas é obedecer aquilo que ela fala pela fé. Nós devemos entender, compreender, buscá-la, estudá-la, nós devemos lê-la, nós devemos trazer a Bíblia, a palavra de Deus para os nossos dias intensamente. Mas quando você não entende, obedeça. Obedeça. Porque Jesus é o Rei dos Reis. Nós sabemos quem Ele é. Gente, não existe relacionamento profundo de intimidade sem confiança. Então nós precisamos sondar o nosso coração e tentar entender o que nós vivemos com Jesus. Porque se nós não confiamos nele, nós ficamos sempre tentados a reter alguma coisa. Se nós não entregamos tudo, alguma área da nossa vida, isso pode ser um sintoma, pode ser um sinal de que nós não temos um relacionamento profundo com Ele. E o inverso também. Não existe uma coisa sem a outra. À medida que você se aprofunda no seu relacionamento com Jesus, você confia, descansa, entrega, se rende a Ele e entrega tudo que você é. Jesus estava levando os seus discípulos a um nível muito mais profundo de relacionamento com eles. E é isso que Ele deseja fazer comigo e com você aqui e agora. Mas para isso, preste atenção, para isso você precisa subir a montanha e ouvir a voz de Deus dizendo: ouçam-no. Pode confiar, confia em quem Ele é, confia no que Ele está fazendo, confia na história que Ele está escrevendo na tua vida, confie. Nós precisamos aprender a confiar quando o luto bate nas nossas portas, quando alguém que nós amamos se vai, quando Deus leva essa pessoa, nós ficamos em desespero, e o nosso coração fica confuso, fica com dúvidas, com perguntas. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos confiar. Nós precisamos confiar que Deus tem um plano que está além da nossa compreensão. Nós precisamos confiar que existe um mundo invisível que nós não enxergamos, mas que é realidade na nossa vida. Nós precisamos confiar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós precisamos confiar que Ele caminha do nosso lado, Ele segura a nossa mão. E quando nós desfalecemos e não damos conta mais, Ele nos carrega no colo. Nós precisamos confiar que Ele é o pastor que vai à nossa frente, nos mostrando onde nós devemos pisar. Se nós queremos ir até Ele, ir após Ele, segui-lo, nós temos que confiar nos passos que Ele dá. Nós precisamos aprender a confiar quando o desemprego chega na nossa casa, quando as coisas se tornam difíceis financeiramente. Nós precisamos aprender a confiar quando o nosso casamento entra em crise, quando nós perdemos as forças, não sabemos mais o que fazer, quando a situação em casa se torna caótica, quando a nossa relação com os nossos filhos parece que se torna um caos. Nós precisamos aprender a confiar, subir no monte da oração, depositar isso diante dele e dizer: Deus, me mostra a perspectiva do reino, a perspectiva do céu sobre tudo isso que está acontecendo na minha vida. Eu entrego isso para o Senhor. Eu entrego isso para o Senhor. É difícil confiar. É muito difícil confiar. Mas o que Jesus está fazendo aqui com os seus discípulos é o que Ele está fazendo comigo e com você hoje. Ele está nos ensinando que, embora nós não vemos, nós podemos, pela fé, confiar que o que Ele está fazendo é muito maior do que nós imaginamos. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Gente, os dias que viriam e seriam muito difíceis para Jesus. Os dias que viriam seriam muito difíceis para os discípulos. Alguns deles fugiram com medo. Pedro negou a Jesus.
Jesus precisava reter ali naquele monte toda a confiança daqueles homens para que eles pudessem enfrentar o que viria pela frente. Os próximos dias levaria Jesus para a cruz. O que está acontecendo naquele monte é que a transfiguração preparava aqueles discípulos para esse momento. Preparava esses discípulos para um momento glorioso. A cena da transfiguração faz um paralelo muito bonito, mas estranho contraste com a crucificação de Jesus. Aqui no monte, aqui em Hermon, Jesus é revelado em glória. Lá na colina do Gólgota, Jesus, fora de Jerusalém, é revelado em vergonha. Aqui as suas roupas ficam brancas como a luz. Lá elas são arrancadas e os soldados tiram sorte sobre elas. Aqui ele está ladeado por Moisés e Elias, os maiores heróis de Israel, representando a lei e os profetas. Lá ele está ladeado por 2 bandidos, representando o nível que Israel chegou da sua rebelião contra Deus. Aqui a nuvem brilhante envolve a cena, lá a escuridão cai sobre a terra. Aqui Pedro fala como tudo isso é maravilhoso diante dos seus olhos. Lá ele se esconde envergonhado depois de negar que conhece Jesus. Aqui a voz de Deus se declara que ele é o Filho amado. Lá um soldado pagão é quem declara que realmente ele é o Filho de Deus. O topo da montanha explica o topo do Gólgota e vice-versa. Nós precisamos aprender a ver a glória da cruz, aprender a ver a cruz na glória de Deus. É quando se mistura o inexplicável da cruz com o cronograma do reino de Deus, invisível aos nossos olhos, mas que tudo isso fez foi salvar a nossa alma. O que Jesus fez, o que ele estava apontando para aqueles discípulos, é o que muitas vezes ele está falando para nós no nosso dia a dia. Preste atenção no que eu fiz. Preste atenção no que a cruz simboliza. Preste atenção no que a cruz significa. Preste atenção no que eu já fiz por você. Eu te amo mais que qualquer outra coisa. Eu morri pela tua vida. Eu fiz isso por amor a você. Eu me entreguei. Eu me doei. Você é meu filho amado. Não se sinta sozinho, não se sinta abandonado, não se sinta rejeitado. Não deixe a cultura colocar na sua mente que você não é, não pode, não consegue. Deixe a Bíblia, a palavra de Deus, falar no teu coração. Esse é o Filho amado de Deus. Então ouça, confie nele. A Bíblia fala que nós devemos esperar em Deus, confiar nele e o resto ele vai fazer na nossa história e na nossa vida. Porque nós queremos reter as coisas para nós mesmos e nós mesmos fazer tudo. Se Deus quer que nós entregamos para Ele, que nós entregamos o nosso coração, o nosso sentimento, a nossa ansiedade. Como, pastor? Como poder fazer isso? Subindo o monte da oração. Se o seu coração está desalinhado com essa verdade, com a verdade do reino, a perspectiva dos céus, sabe o que você tem que fazer? Sobe o monte para orar. Bota os teus joelhos no chão, busque a Deus em oração e deixa Deus falar com você. Ele vai falar com você. Ele vai falar com você. Mas preste atenção. Eu queria terminar mostrando para você uma coisa. Isso tudo não impede nenhum de nós de vivermos dúvidas, crises, ansiedades, momento em que as respostas de Deus não chegam. Olha só como esse texto termina, gente. Enquanto desciam do monte, Jesus lhe ordenou que não contasse a ninguém o que eles tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardavam o assunto apenas entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos. E ele lhes perguntava: por que, mestre, os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus responde, então ele fala algumas coisas e eles ficaram perguntando sobre isso entre eles. Presta atenção no que está acontecendo aqui. Muitas perguntas pairavam na mente daqueles homens quando eles desciam daquele monte. Quando eles faziam a escalada reversa, quando eles desciam e dali eles desciam para um povoado, muita coisa estava na mente deles. Como assim? Até que Jesus Cristo ressuscite do morto. O que significa isso? O que significa essa história de Elias? Por que Elias? Malaquias não tinha profetizado que Elias viria, e depois disso viria o Messias. Agora, Jesus já veio e Elias aparece no meio da história. Que história confusa. O coração daqueles homens se encheram de confusão, de perguntas, de muitas perguntas que Jesus não respondeu. De muitas coisas que Jesus respondeu e eles não entenderam.
Muitas dúvidas ficaram no coração deles. Jesus não sanou todas as dúvidas e os questionamentos que eles fizeram. Gente, as dúvidas sempre existirão, elas sempre tentarão o nosso coração, até mesmo o coração dos discípulos mais próximos de Jesus foi tentado com dúvidas. O que significa? O que Deus está fazendo? Nós não conseguimos ver, nós não conseguimos enxergar onde Deus está nessa história. Essas perguntas parecem que sempre estão latentes na nossa vida, elas sempre estão invadindo o nosso coração. Jesus uma vez falou para os seus discípulos assim: o que eu faço hoje, vocês não entendem, mas vocês vão entender depois. Então, ouçam, confiem, escute o que Jesus está dizendo. Nem sempre nós vamos ter os porquês da nossa vida explicados diante de nós. Nem sempre nós vamos entender o que Deus está fazendo. Nem sempre nós vamos ter as respostas das perguntas que nós temos. Muitas vezes é porque nós estamos fazendo a pergunta errada. Muitas vezes é porque nós estamos olhando para a nossa vida e nós não estamos enxergando o todo. Os discípulos tinham na mente deles um cronograma dos acontecimentos do Messias. Malaquias falou, Elias vinha, Jesus vinha depois, o Messias vinha depois. Agora, de repente, Deus embaralhou todas essas cartas e eles ficaram confusos. Isso ensina para nós uma coisa muito importante. Deus tem um cronograma. Deus tem uma história sendo desenvolvida. Deus tem um cronograma na nossa vida. Deus tem planos. Deus tem muitos projetos com cada um de nós. Se nós nos entregarmos, confiar nele, nos entregar de verdade a ele, esse cronograma de Deus se realizará na nossa frente. Muitas pessoas podem vir até Jesus por você, pelas tuas falas, mas para isso você precisa ir, você precisa falar. Muitas pessoas serão impactadas com o seu testemunho se você viver a intensidade da espiritualidade como Jesus nos ensinou. Mas para isso você precisa se mover. Nós gastamos muito tempo tentando entender por que Deus está fazendo isso ou Deus está fazendo aquilo, enquanto nós deveríamos seguir, descer esse monte e deixar Deus nos mostrar, à medida que nós caminhamos com Ele, qual é o cronograma dele na nossa história. Você já se perguntou qual ponto do cronograma de Deus eu me encontro? Por que Deus me fez nascer nessa cidade? Eu moro nesse bairro? Por que Deus me colocou trabalhando nessa empresa? Por que a minha família é essa e não uma outra família de um outro lugar do mundo? Por que tem coisas que eu não escolho, mas aconteceram na minha vida? Por quê? Não precisa saber o porquê. Você precisa entender o que Deus está fazendo a partir disso com você. O que Ele deseja fazer em você, com você, através de você, diante de onde Ele te colocou e as pessoas que Ele colocou ao seu redor. Parte do risco da fé, meu irmão, é que com frequência nós não sabemos a resposta às perguntas mais pessoais da nossa vida. Muitas vezes nós só descobrimos o que Deus está fazendo em nós e por nós quando nós olhamos para trás em retrospectiva. Então muitas coisas do que você está enfrentando agora nós só vamos entender depois, porque o cronograma de Deus não para, ele segue. Nós não estamos entendendo o que essa pandemia significa. Nós não estamos entendendo por que essas mortes estão crescendo. Nós não estamos entendendo por que tudo isso está assolando o nosso país, o nosso mundo, a nossa cidade. Nós não estamos entendendo isso agora. Mas Deus vai se revelando à medida que as coisas vão acontecendo. O que temos que fazer? Dobrar os nossos joelhos, buscar a Deus em oração, e ouvir essa voz que está dizendo para mim e para você hoje de novo: confie nele. Você não entende? Mas confie nele. O nosso desafio é seguir Jesus mesmo quando nós não entendemos nada. Ele é o Rei dos Reis. E se Ele é Rei, Ele é soberano, nada foge do seu controle, e Ele quer o bem para cada um de nós. O cronograma de Deus é lindo, a história que Deus está escrevendo na tua vida é maravilhosa. Confie nele. Confie nele. Eu queria terminar esse tempo aqui com vocês, desafiando vocês
a ouvirem sobre a história de um homem que me emocionou muito, desde a primeira vez que eu ouvi a história dele lá atrás. Eu resgatei um vídeo dele, eu acho que é de 2016 esse vídeo, onde ele conta um pouquinho dessa história. E sempre eu me lembro das frases que ele disse, das palavras que ele disse. Porque uma vez uma repórter da CBN perguntou para ele assim, deixa eu te perguntar, qual foi a pergunta e a resposta que Deus te deu quando você questionou ele tudo o que estava acontecendo na tua vida? A pergunta que ele fez para Deus foi, por que você me fez assim? E a resposta que Deus deu para ele naquele dia que ele buscou ele em oração foi, você confia em mim? Calma, eu vou te mostrar o que eu quero com você. Eu queria que você ouvisse esse vídeo. O vídeo do Nick. Um grande evangelista que levou milhares de pessoas a conhecerem a verdade do Evangelho de Jesus. Ele contou o seu testemunho numa entrevista para a CBN. E eu queria que você deixasse o testemunho desse homem, de confiança em Deus, mesmo diante de tudo que está acontecendo ao nosso redor, impactar a sua vida nesse dia. What makes someone extraordinary? Their abilities? Their talents? Or simply, their smile? When I first met Nick Vujicic, I knew I had just encountered someone extraordinary. From the moment he began to share his amazing story with me, I witnessed firsthand how God is using a man with no arms and no legs to be God's hands and his feet. My dad was saying that he was, his head was next to my mum's head as I was being born, and he saw my shoulder, and he just went pale. He was hoping my mum didn't see me because he saw that I had no right arm. And my dad had to leave the room, and he couldn't believe what he saw. And the doctor came in, and my dad said, "My son, he has no right arm." And he says, "No, your son has no arms or legs." And he said he nearly fell on the floor. He couldn't believe it. And the whole church was mourning, like, why would God let the pastor's son be born that way? And my mum, at first, she didn't want to hold me. She didn't want to, breastfeed me and all that. She just felt very uncomfortable for the first 4 months. And it took them quite a while before they could trust in God that he didn't make a mistake, that he didn't forget them or me. Nick's parents gave their fear and even disappointment in their son's disability over to the Lord. They chose to trust God and his promise that he had a plan and purpose, a hope and a future for their son. But as the years passed, Nick, on the other hand, had many challenges trusting in a God that he felt gave him less. I challenged God. I said, "God, I know that I'm a sinner. I know that I won't probably have peace until you're in my heart, but I will not let you in my heart until you answer me why. Why did you take my arms and legs? Why didn't you give me what everybody else has?" And I said, "God, until you answer me that question, I will not serve you." And so I wanted to end it. If God wasn't going to end my pain, I was going to end it myself. So at age 8, I tried to drown myself in a bathtub of 4 inches of water. I told my mum and dad, "I'm just going to relax in the bathtub. Can you put me in the bathtub?" And I turned over a couple times to see if I could do it. I couldn't do it. The thought that stopped me from going through with it was the love for my parents. Because I love them so much, and all they did was love me. And I thought to myself, if I actually went through with this, I pictured my funeral, I pictured my parents, and all I saw was guilt on their shoulders, that they couldn't have done more. That would be the last time Nick would attempt suicide, but it wouldn't be the last time he would come face to face with those deep issues that made him want to end the pain. Then one day, Nick's mother had him read an article about a severely disabled man, and that man's story made a huge impact on Nick. I have a choice to either be angry at God for what I don't have, or be thankful for what I do have.
And my mum, she said, Nick, God's going to use you. I don't know how, I don't know when, but God's going to use you. And those seeds started penetrating in my heart. And that's when I started seeing that there is no point in being complete on the outside when you're broken on the inside. And I found out that God can heal you without changing a circumstance. I gave my life to Jesus Christ when I read John 9 at age 15, where a man was coming through a village, and a man, this blind man from birth, Jesus saw him. People said, why was this man born that way? Jesus said, it was done so that the works of God may be revealed through him. And in 2 Timothy 3 verse 16, it says, all scripture is God-breathed. And I believe God breathed in me life and faith. This faith came over me, this peace came over me, and I felt like God answered my question. And what was the question and what was the answer? The question was, why? Why did you make me this way? And the answer was, do you trust me? That's the question. And when you say yes to that question, nothing else matters. But what was it specifically for you that made you say, Lord, I'm going to trust your word because I know it's true. I'm going to trust you even if I don't know what you have in store for me tomorrow? Right. Because there was nothing else I could find. There was nothing else that could give me peace. I knew arms and legs wouldn't give me peace anyway, arms and legs alone. I needed to know the truth of who I am, why I'm here, and where I'm going when I'm not here. And I haven't found that truth anywhere else but in Jesus Christ. And it was in Jesus Christ where Nick found the strength to do what many thought would be the impossible. It's so hard to be strong when people constantly say, you're not good enough, you know, go away, you know, we don't want anything to do with you. Nick, you're a nobody. Nick, you can't do this. Nick, you can't do that. Nick. In life, if you don't know the truth, then you can't be free. Because then you'll believe that the lies are the truth. But once we realize that when we read the Word of God and you know the truth of who you are, I am not a man without arms and legs. I am a child of God. I am forgiven of my sins. I'm an ambassador of the King of Kings and Lord of Lords. I'm nothing but a servant of the Most High God. This is not about Nick. It's not about Nick's capacity and capability to become this conqueror. I am nothing. I'm nothing. God, though, lives in me, and I now live in His strength. And whatever Jesus conquered, I conquer. I believe if God doesn't give you a miracle, you are a miracle of God for somebody else's salvation. And I thank God that He didn't answer my prayer when I was begging Him for arms and legs at age 8. Because guess what? Because I have no arms and no legs, He's using me all around the world. And we've seen so far, approximately, this is conservative, 200,000 souls come to Jesus Christ for the very first time in the last 6-7 years. And what would you rather? Would you rather have arms and legs, Nick, here on earth and no arms? No. Whatever His will is. Because I'd rather have no arms, no legs temporarily here on earth to be able to reach someone else for Jesus Christ and then spend eternity with them there. In the last decade, Nick has shared his story in 24 countries to over 3 million people. And whether he's talking to a stadium packed with people or one single person, his heart behind the message is the same. God loves you, that He hasn't forgotten your pain, He hasn't forgotten your family. And maybe while you're watching this interview, you've compared your suffering to my suffering. And that's not where hope is, to know that someone else, in your opinion, is suffering more than you. That's not where hope is. But hope is in the name of God, the name of the Lord Jesus Christ. Hope is when you compare your suffering to the infinite, immeasurable love and grace of God. Isaiah 40, verse 31, says, those who wait upon the Lord will renew their strength. They shall mount up on wings as eagles. I didn't need my circumstance to change. I don't need arms and legs. I need the wings of the Holy Spirit. And I'm flying because I know Jesus is holding me up. Don't give up on God, because God will not give up on you. Emocionante ver as palavras de confiança desse homem diante do que Deus fez na vida dele, na história dele. Nós
podemos olhar para esse testemunho tão lindo do Nick e nós podemos perguntar para nós mesmos quais são os nossos desafios. O Nick tem os dele, eu tenho os meus, você tem os seus. Não compare os desafios de um com o outro. Cada um tem o seu na sua devida proporção. Deus fala que não põe fardo nas costas de ninguém que as pessoas não consigam carregar. Quais são os seus desafios? Mas mais do que perguntar quais são os nossos desafios e o porquê eles existem, o nosso momento aqui é dizer para Deus, Deus, me ajuda a confiar no Senhor. Me ajuda a confiar naquilo que o Senhor está fazendo. Me ajuda a confiar no seu cronograma, mesmo quando as dúvidas vêm sobre o meu coração. Me ajuda a ver tudo isso da perspectiva do reino, da perspectiva dos céus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Essa deve ser a nossa oração. Que o reino de Deus venha sobre nós. E que a vontade de Deus seja feita sobre a nossa vida e a nossa história, assim na terra como nos céus. Que o invisível do mundo espiritual se abra diante dos teus olhos, diante do teu coração, e que nós possamos ser transformados por essa verdade e nunca mais viver um dia sequer da nossa vida sem entender que existem coisas ao nosso redor que nós não vemos, mas que elas existem. Que o mundo invisível de Deus está ao nosso redor e que nós podemos ouvir essa voz dizendo para nós todos os dias: confie em mim, confie em mim, confie em mim. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse tempo aqui. Muito obrigado por esse momento juntos como igreja. Eu queria agradecer muito, Senhor, por essa oportunidade de viver tudo isso. Em nome de Jesus, Pai, eu queria pedir a bênção do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa história. E eu queria pedir que o Senhor nos leve a momentos a sós com o Senhor para ouvir a Tua voz. E que nós possamos ouvir essa voz dizendo dentro do nosso coração: confie em mim. Nos momentos mais difíceis, Senhor. Nos momentos das crises, nos momentos da ansiedade, nos momentos das dúvidas, nos momentos que, como aqueles discípulos viveram, as dúvidas assaltam a nossa vida. Que nós possamos ouvir a Sua voz dizendo: confie em mim, confie em mim. Abra os nossos olhos, Senhor. Deixa-nos ver a Tua glória. Deixa-nos ser envolvidos pela Tua presença, pela Tua nuvem. Senhor, mostra-nos, ó Pai, mostra-nos, ó Deus, a compreensão, traga a nós a compreensão do reino invisível do Senhor que está presente na nossa vida. Nós pedimos para isso a Tua ajuda, porque é muito difícil. Nos ajuda, Senhor. Nos abençoe para viver isso. Igreja da Vila, que a graça do nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o nosso bondoso Pai, que fala dos céus, ouça-no, e a presença do Espírito Santo, que nos conduz a momentos a sós com Ele, esteja sobre mim, sobre você, sobre a sua família, sobre a nossa comunidade, sobre todos aqui, durante essa semana e todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Gente, que Deus abençoe muito a sua semana. Foi um momento maravilhoso esse nosso aqui. E que seja algo imensamente glorioso durante os dias que se seguem. Que Deus possa continuar falando com você. Que nós possamos nos encontrar nos grupos pequenos. Que nós possamos reverberar um pouquinho disso aqui. E que nós possamos abençoar uns aos outros. Que Deus abençoe muito. Fiquem com Deus, bom descanso e até semana que vem. Tudo coopera pro bem, e às vezes não vemos como
melhor, mas seu caminho não é o meu. E se a tristeza chegar e ninguém se importar, que eu possa então me lembrar. Deus é tão sábio para enganar-se. Deus é tão bom, não falhará. E quando eu não entender, quando eu não o ver, em sua mão perceber,